Em meio à novela sobre De La Cruz e Alan, o Flamengo já tem 2 reforços garantidos que ainda devem chegar ao Ninho do Urubu para começar os treinamentos com Jorge Sampaoli. São eles, goleiro Rossi e Luiz Araújo, o ponta ex-São Paulo, que vem do Atlanta United da MLS. Afinal de contas, qual desses caras é mais importante? Eu já venho dizendo muito sobre a importância de uma hipotética chegada do Alan, mas o reforço que mais pode mudar o Flamengo é o Luiz Araújo. E eu vou te explicar nesse vídeo o porquê, falando sobre tática sem tatiquez. Primeiro reforço a ser anunciado, um jogador que dividiu até opiniões da torcida sobre a sua, não sobre a sua qualidade, mas sobre a sua capacidade de decisão, de acordo com os números que teve no Atlanta United, mas Luiz Araújo é o cara que mais pode mudar o Flamengo em várias dinâmicas, especialmente no trabalho dos 2 laterais. E a gente vai falar bastante sobre isso nesse vídeo e queria pedir para vocês o de sempre, que se inscrevam no canal, que deixem o like no vídeo e que ativem o sino de notificação. Para mim e para qualquer youtuber, é muito importante que você se inscreva no canal. Os anunciantes, o próprio YouTube, o algoritmo, ele só chega em canais um pouco maiores. Até para a gente continuar crescendo e espalhar um pouco do nosso conhecimento para mais gente, é preciso que aumente o canal de tamanho para que os algoritmos nos ajudem a falar para mais. E para começar a falar sobre Luiz Araújo, a gente precisa lembrar como joga estruturalmente esse time do Flamengo, como ataca e como defende. Bom, a gente vai lembrar a escalação do último jogo do Flamengo contra o Grêmio. Bom, nesse jogo, o Ayrton Lucas ficou até no banco no primeiro tempo para o Léo Pereira iniciar o jogo como lateral esquerdo. Por que o lateral esquerdo do Flamengo consegue ser o Léo Pereira, mas o lateral direito, exceto uma única oportunidade bastante específica por suspensão do Wesley, o lateral direito não pode ser, por exemplo, o Fabrício Bruno ou o próprio Varela? Bom, é muito claro. O Flamengo, quando vai para a organização ofensiva, ele espeta 2 jogadores em amplitude máxima do campo. Pelo lado esquerdo, eventualmente o Gerson, mas quando o time joga realmente posicionado, fazendo uma ocupação de espaços racional e precisa abrir a defesa adversária, quem joga ali é o Ayrton Lucas ou o Cebolinha. Mas o Ayrton, quando joga ali, ele joga numa linha mais avançada, sem integrar a linha de defesa, o que não é muito o que o Sampaoli quer, o que prejudica bastante a estratégia de retenção. Ele só fez isso em um jogo recente, que foi contra o Fluminense, num contexto muito específico, onde ele queria jogar com um pouco menos de posse de bola. Bom, fato é que o Flamengo hoje no elenco só tem um jogador que faz ponta, que é o Everton Cebolinha, que vive uma fase, digamos, conturbada, dividindo muitas opiniões, embora tenha muitas assistências já na temporada e seja um cara decisivo, sim, apesar da má fase. Fato é que o Cebolinha não joga bem pelo lado direito, ele só sabe jogar pelo lado esquerdo, então por lá, quando ele precisa de um ponta para fixar um lateral adversário, por exemplo, é o Cebolinha que ele utiliza. E aí, do lado direito, é preciso ter o outro cara. O Flamengo não tem um ponta por esse lado, então ele precisa utilizar um lateral ofensivo que saiba fazer esse jogo associativo e depois recompor na linha de 4. E ele tem utilizado o Wesley para fazer essa função de lateral direito. Quando chegar o Luiz Araújo, a dinâmica vai poder mudar. O time vai poder jogar, por exemplo, com um zagueiro pela lateral ou com o próprio Varela, que deve sim ganhar espaço com a chegada do Luiz Araújo, porque é um lateral integrante de linha defensiva, é um lateral que faz bem o jogo defensivamente. E o Luiz Araújo pode começar o jogo aberto sem ter um ponta posicionado, para assim poder colocar o Gerson
para atacar esse espaço ou até colocar o Arrasca partindo dali para dentro, como jogou muitas vezes, inclusive na Copa do Mundo. Então, em organização ofensiva, o Ayrton seria o cara que faria essa amplitude e jogaria mais avançado, como jogou no período com o Vitor Pereira, tendo muito mais possibilidade ainda de finalizar e de fazer gols, embora esse não esteja sendo um problema para ele com o Sampaoli. Ele tem feito muitos gols da mesma maneira, mas ele vai poder jogar mais avançado em campo. E aí, a saída de 3 fica com Fabrício, Davi e Léo, ou com Varela, Davi e Léo, com o Luiz Araújo aberto por um lado e o lateral que vai voltar para recompor na linha defensiva aberto pelo outro. Só que dessa vez não precisa ser o Wesley lá posicionado, e pode ser o Ayrton Lucas lá posicionado. Visualizando o mapa de calor desses atletas, a gente consegue ter uma visão muito mais clara. Vejam como o Wesley joga muito mais avançado e ocupa uma faixa de campo menor do que a do Ayrton. O Ayrton sobe muitas vezes como esse terceiro zagueiro, sobe mais por dentro enquanto o Cebolinha está ocupando a amplitude, ou sobe mais por fora quando o Gerson, esse cara, está posicionado e decide atacar o espaço ou mais externo ou mais por dentro. A dinâmica do lado esquerdo tem funcionado muito bem com o Ayrton partindo de trás, mas sempre é bom ter uma opção e conseguir colocar essa dinâmica também do lado direito. Lembrando que, por exemplo, o Everton Ribeiro, que joga muito bem por ali, consegue identificar até melhor os espaços de quem está se projetando do que de quem está já posicionado. E atualmente o Wesley tem ficado posicionado no início das jogadas, o que pode prejudicar um pouco essa sinergia entre eles. Isso pode melhorar a partir do momento que o Wesley estiver ultrapassando e não mais posicionado. O Wesley pode também fazer essa função e tem jogado muito bem, o garoto merece a titularidade que conquistou. Pode também fazer essa função mais na base da jogada, com o Luiz Araújo mais aberto. Para isso, vai ter que continuar se provando defensivamente. E ele tem conseguido. Não dá para dizer que ele está comprometendo defensivamente. Desde o jogo contra o Racing, ele não tem comprometimento assim defensivo com o time, como muita gente pensa. Fato é que o Flamengo ganha muito claramente uma opção, porque se você olhar, você vai ver que o Wesley ocupa muita essa amplitude, muito esse cara avançado do lado direito, o Ayrton ocupa mais o corredor inteiro, porque inicia a jogada na base. O Cebolinha ocupa um espaço muito parecido com o do Wesley, só que pelo outro lado. E olhando do Luiz Araújo, a gente vê que o espaço que ele ocupa é muito parecido com o do Wesley pelo mesmo lado. Isso prova um pouquinho daquilo que eu tenho dito para vocês e que eu objetivei trazer para você nesse vídeo. Ficou claro o exercício? O Flamengo ganha uma opção que ele não tem. Ganha uma variação que Sampaoli ainda não tem e que ele gostaria de ter conseguido realizar isso com o Marinho. O primeiro jogo do Flamengo foi assim, com o Marinho posicionado por ali. E acabou naquele jogo dando certo. E nunca mais aconteceu de dar certo. E agora o jogador rumou ao Fortaleza para a felicidade de quase todos os rubro-negros. Então, vamos entender o que vai acontecer no futuro. Mas é muito claro para mim que, independente de quem chegar daqui para frente, o cara que pode mais trazer mudanças na estrutura atual do Flamengo é o Luiz Araújo, por esses motivos que eu te mostrei. Tá bom? Deixa o teu like, se inscreve no canal, que eu fui!